amigos espirituais, dos mentores da Casa de Terezinha de Jesus, para a palestra de hoje, que nós vamos falar sobre a vaidade pela visão espírita. Mas primeiro nós temos que entender o que é vaidade e o que é autoestima. A autoestima consiste na capacidade que nós temos de nos cuidar, de nos gostar. A vaidade já é filha do orgulho. A vaidade é um dos 7 pecados capitais. A vaidade é o excesso de cuidados, é o excesso que nós temos muitas vezes, e a necessidade que nós temos de chamar a atenção do outro. E a autoestima, como o nome diz assim, animal de estimação. O animal de estimação é aquele animal que a gente tem carinho, que a gente tem amizade e que a gente cuida. E a autoestima é isso, é a capacidade que nós temos de nos cuidar. Então, quando nós estamos com a autoestima no nível normal, não há problema nenhum nisso. Não há problema, não há pecado em nós querermos cuidar do nosso cabelo, das nossas unhas, da nossa pele, dos homens quererem cuidar da barba. Queremos estar mais bonitos, não há pecado nenhum nisso. Queremos estar com boa aparência não é condenável. Condenável é o excesso. Está lá no Livro dos Espíritos, inclusive na questão 719, que Kardec pergunta aos espíritos: merece censura o homem por procurar o bem-estar? E os espíritos respondem para Kardec: é natural o desejo do bem-estar. Deus proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que esse não seja conseguido à custa de outrem e não venha a diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Porque nós sabemos que algumas pessoas, por exemplo, fazem exercícios físicos além do limite do corpo. Deus não condena que a gente faça o exercício físico, que a gente cuide da alimentação. Desculpa. Muito pelo contrário. Porque como nós sabemos que o corpo nos é emprestado, porque nada é nosso. Nós estamos aqui no educandário, para alguns uma prisão, para alguns um educandário. Nós estamos aqui usando um uniforme, que é o nosso corpo, que ao final do ano letivo, a gente deixa esse uniforme e volta para casa. Então nós temos obrigação de cuidar desse uniforme, que é o nosso corpo físico. Então não é condenável o exercício, não é condenável a dieta saudável, óbvio, porque está cuidando do corpo. O que Deus condena é o excesso que coloca o corpo, muitas vezes, em perigo. Muitas pessoas fazem exercício além do que o corpo consegue aguentar, além do limite. Muitas pessoas tomam suplementos no lugar da alimentação. Muitos tomam anabolizantes para os músculos ficarem cada vez mais definidos. E isso é um atentado contra o corpo, é um atentado contra a vida. Então isso é condenável. O excesso, todo o excesso é condenável, principalmente aquele excesso que pode levar o corpo a uma deformidade ou à morte. Tudo isso é condenável por Deus. E a beleza física, ela é uma beleza perecível. Muitas pessoas se preocupam muito com essa beleza física, com o exterior. Mas a beleza física, ela é perecível. Ela acaba com o tempo, ela acaba com a doença, ela acaba às vezes com certas circunstâncias da vida, com a idade. Ela é perecível. O que nós levamos conosco, de fato, é o que nós conseguimos de beleza interior, que vem pela nossa benevolência, pela nossa indulgência com o próximo, pela nossa caridade, pelos nossos bons pensamentos, pelas nossas boas atitudes. Essa beleza é o que
que vai conosco. Porque se a vida não cessa, se nós somos espíritos imortais, a vida não cessa, não para, eu deixei o corpo físico que eu cultuei tanto a beleza, e ele vai acabar junto ali com o meu corpo. Segue comigo o quê? O que eu consegui na minha moralidade. André Luiz conta que uma ocasião ele foi atender uma jovem senhora muito bonita, uma mulher muito bonita. E ela encarnada, ele já desencarnado, e ele foi dar o atendimento, ele foi aplicar um passe nela. Quando ela adormeceu, porque o corpo dorme, mas o espírito, ele entra, quando o corpo está dormindo, ele entra num estado que a gente chama de emancipação, quando ele se desprende do corpo. Nós vivenciamos isso todas as noites quando dormimos. O corpo se desprende, o espírito se desprende do corpo. Quando o espírito dessa jovem, linda senhora se desprendeu do corpo, André Luiz levou um susto, porque ela era horrorosa, ela era uma bruxa, ela era muito feia. E ele se surpreendeu, porque era um corpo tão lindo. Por quê? Porque o perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele reflete o que nós somos de fato, o que nós somos no nosso íntimo. O perispírito, ele é o que nós somos, porque é ele que segue conosco. Quando a gente desencarna e larga o corpo, é esse corpo semimaterial, é esse corpo que a gente chama de perispírito, é que segue conosco. E ele mostra exatamente o que nós somos. Aquela jovem linda senhora que cultivava a beleza do corpo físico, ela esqueceu da beleza do interior. Então, o Espiritismo nos diz que o vaidoso, aquela pessoa que se preocupa muito com a aparência, ele vive, na verdade, um personagem. O Espiritismo nos diz isso. Que o vaidoso, ele escolhe um personagem, ele vive aquele personagem, mas no íntimo dele, ele tem lá toda a sua carência e toda a sua insegurança, que estão mascaradas naquela aparência que ele cultua tanto. Então o excesso é que é o problema. E nós estamos vivendo um tempo que a gente está ouvindo muito falar de pessoas que morrem em cirurgias plásticas, em procedimentos estéticos. Eu li, inclusive, que as cirurgias de joelho, não é cirurgia ortopédica, cirurgia para o joelho ficar mais bonito, elas estão crescendo. Há um número grande de cirurgias no joelho. Ora, se a pessoa já chegou ao ponto de fazer a cirurgia no joelho, é porque ela já mexeu em tudo que ela podia no rosto e no corpo. E isso ultrapassa qualquer limite de bom senso. Por quê? Se Chico Xavier falava pra gente, existem cirurgias reparadoras, cirurgias realmente importantes, que não são condenadas, porque às vezes a pessoa tem um problema físico, a pessoa tem uma correção para fazer, às vezes um defeito no corpo que aquilo incomoda muito, que vira motivo para bullying, né? Para as pessoas ficarem rindo. Então existem problemas físicos que podem sim ser corrigidos. Às vezes um acidente, às vezes um problema de saúde, que a pessoa precisa corrigir, mas não por vaidade, por estética, somente. O que é condenável é quando é simplesmente pela estética, simplesmente por esse culto à beleza, por essa ditadura da beleza. E aí o que acontece? Se eu faço um procedimento estético e eu, de alguma forma, violo o meu corpo, acontece a cirurgia dá errada e o meu corpo se transforma ali, acontece alguma coisa. Nós já sabemos que tudo que nós fazemos com o nosso corpo marca o nosso perispírito, marca o corpo espiritual.
Então, eu fiz, marquei, eu sou a responsável por isso. Aí quando a gente fala assim, porque o vaidoso, ele tem um outro problema. Nunca o problema foi cometido por ele. Ele coloca a culpa no infortúnio, na falta de sorte, até em Deus. Nunca é ele, nunca foi o problema dele. É sempre de alguém, menos dele. O vaidoso, o muito vaidoso é assim. Então, se eu faço um procedimento, marquei o meu corpo, eu sou a responsável. Levei para o meu corpo espiritual aquela marca do que eu fiz com o meu corpo. Na outra vida, se eu nascer com um problema físico, a culpa é de quem? A culpa é minha, porque eu sou a mesma pessoa que eu era ontem na vida pregressa. A gente escuta às vezes algumas pessoas falarem assim, a gente fala, bate na tecla, o cigarro faz mal, o cigarro faz mal, o cigarro faz mal, mas a pessoa quer fumar. Livre-arbítrio, ok. Aí vem sempre alguém dizer assim, ah, mas eu conheço gente que fuma. E ó, conheci um que fumou até velhinho, não teve nada. Não morreu por causa do cigarro, não teve doença nenhuma por causa do cigarro. Não teve naquela encarnação, mas vai levar para outra. Nós somos inteiramente responsáveis por aquilo que nós fazemos com o nosso corpo. Meu filho, eu, Ana, tinha bronquite com 3 meses. Eu não fumo, meu marido não fuma. É claro que ele trouxe a bronquite de outra vida. Então, se eu faço alguma coisa, se eu faço um procedimento estético, se eu faço uma cirurgia plástica, que eu lesionei o meu corpo, se eu vou nascer na outra vida, eu fiz uma lipo, perfurou o meu pulmão. Eu vou nascer com a marca no meu perispírito e vou nascer com problema de pulmão na outra vida. A responsável é quem? Sou eu. Aí eu vou fazer uma cirurgia plástica. Morro. Todo mundo sabe que qualquer cirurgia tem seus riscos. Mas eu vou lá fazer só por estética. Só para eu ficar mais bonita. Estou assumindo o risco. Se eu morro, eu sou considerado o quê? Uma suicida indireta. Porém, a gente também tem que pensar que a cada um de nós será cobrado segundo o nosso entendimento. Por quê? O índio, ele normalmente lesiona o corpo dele, né? Ele perfura um monte de parte do corpo. Mas ele faz aquilo por quê? Cultura. A criança já nasce ali na tribo aprendendo aqueles costumes. Então ele vai ser cobrado como? De forma proporcional. A todos nós será cobrado de acordo com o nosso entendimento. Assim até no suicídio, tanto direto quanto indireto. Ele nos será cobrado de acordo com o nosso entendimento. O que a gente já sabia sobre aquilo. Então, o problema da vaidade é o excesso. E o problema da vaidade no excesso, ele abre um problema maior. Muitas pessoas sofrem de bulimia, anorexia, disformia. Disformia é uma síndrome que a pessoa se olha no espelho e mesmo ela sendo bonita ou normal, ela se acha feia. Assim como a anorexia, que a pessoa mesmo em estado de magreza total, doentia, absoluta, ela se olha no espelho e se vê gorda. Mesmo estando extremamente magra, ela se enxerga gorda. Muitas pessoas sofrem desse problema por obsessão, por problemas de obsessão. Tem a história de um médico que conta que ele foi tratar de uma senhora que sofria dessa disformia e de anorexia. Ela era normal, não era bonita, mas era normal, se olhava no espelho e se achava muito feia. E se olhava no espelho e se achava muito gorda, ainda que, medindo 1,60 m, ela pesasse 40 quilos. Então, ela sofria de disformia e anorexia. Então, o médico sugeriu, depois de muitos tratamentos que não tiveram efeito, sugeriu que ela fizesse um tratamento espiritual. E ela aceitou. Quando ela foi para o tratamento espiritual,
Os espíritos que vieram disseram que aquela mulher foi dona de escravos. E que quando os escravos faziam alguma coisa que desagradasse a ela, ela mandava prender os escravos por muitos dias sem comer e sem beber. Então alguns morriam de inanição, sem comer. Outros morriam de sede, de desidratação. E alguns morreram praguejando aquela mulher, dizendo que um dia ela passaria por aquela situação. Então ficou gravado no psiquismo dela, por isso o psiquismo da gente é uma coisa muito séria. A gente vai levando com a gente. Muitos problemas que a gente sofre, inclusive de depressão, são por coisas que estão no nosso psiquismo. E ela levou no psiquismo dela aquelas palavras de que um dia ela passaria fome e sede. E aí ela cresceu com anorexia. Ela teve desde sempre essa anorexia. Por quê? Ela tinha como sugestão dos espíritos obsessores que ela não comesse. Ele, não come não, você tá gorda. Ó, você tá muito feia, você é muito feia. E a obsessão, a gente sabe que são as sugestões que a gente vai captando e vai interiorizando. A gente vai aceitando aquilo como verdade nossa. A gente vai achando que aquilo é verdade nossa. E não é. E aí ela, passando por essa desobsessão, ela entendeu o problema e conseguiu tratar. E Emmanuel nos diz, mas só uma pausa, eu fico pensando nas escolhas das misses. Porque antigamente vencia como miss a mulher mais bonita, né? Hoje deve vencer aquela que tiver o melhor cirurgião. Porque as mulheres estão, né, completamente mexidas, né? E Emmanuel nos diz, no livro Escrínio de Luz, psicografado por Chico Xavier, mocidade é beleza de forma. Contudo, se a beleza de forma não se enriquece com o aprimoramento interior, não passa de máscara perecível. Então, enquanto a gente estiver preocupado com a nossa aparência física em demasiado, enquanto a gente estiver preocupado com a beleza física que nos é imposta, porque o Evangelho nos diz, a sociedade, ela pode nos impor esse padrão, ela pode nos impor essa ditadura de beleza, ela pode nos impor esse culto à beleza, mas cabe ao homem discernir se ele quer entrar nessa vibração ou não, se ele quer esse culto ou não. Então, enquanto a gente não tiver esse discernimento, nós vamos ficar escravos da vaidade. Então, para terminar, a nossa libertação, a nossa salvação, a nossa paz, ela não virá jamais da beleza física, do materialismo, do que nós conseguirmos materialmente falando. Quando nós deixarmos esta vida atual, quando nós deixarmos o corpo, nós não vamos levar os bens materiais. Nós não vamos levar conosco a beleza física. Vamos levar a beleza que a gente conseguir de interior. Então a nossa paz, a nossa libertação e a nossa salvação, elas virão quando nós fizermos um movimento positivo de fé e quando nós nos conscientizarmos de que nós somos responsáveis pelo nosso plantio. O nosso plantio, ele dita a nossa colheita. O X da questão da nossa vida enquanto encarnados é sabermos que invariavelmente não tem para onde fugir. O que nós escolhermos, o que nós fizermos, o que nós pensarmos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo que nós fizermos, todo o nosso plantio, nós teremos, para todos eles, nós teremos a nossa colheita. Então, enquanto nós não nos conscientizarmos que nós precisamos, de fato,
fazer essa reforma íntima, essa modificação, porque nós somos responsáveis pelo nosso progresso e pelo progresso do planeta. Quando nós conseguirmos de fato nos conscientizarmos, a vaidade não será mais um pecado que nós vamos cometer, porque a vaidade ela é filha do orgulho. E o orgulho e o egoísmo é o que nós temos que tirar da nossa vida, extirpar da nossa vida, porque são as duas grandes mazelas que ainda nos fazem sofrer. Então, quando nós tivermos essa consciência de que nós colheremos aquilo que nós plantarmos, aí nós vamos estar encontrando um caminho para a felicidade. Muita paz para todos.